Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria hoje, dia 8 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do tempo comum. Somos convidados a nos aproximar da palavra de Deus, do Santo Evangelho, que é o próprio Cristo entre nós, vem para que possamos cada vez mais conhecê-lo e amá-lo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar um comentário, mas sobretudo, compartilhe o Evangelho com alguém que você conheça, para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir, que nos foi proclamado, parece que se encontra, segundo São Marcos, direcionado de fato a uma comunidade judaico-cristã, que procura, de certa maneira, ultrapassar, amados irmãos e irmãs, certos costumes da sua própria origem. Provavelmente, trata-se, portanto, de uma comunidade judeu-cristã da dispersão ou da diáspora, aqueles que estão fora, cujas formas e costumes tinham sido influenciados pela cultura grega. São Marcos procura mostrar, assim, a nova relação entre os discípulos e Jesus de Nazaré. E esta relação entre discípulos e mestre também implicava em uma nova relação entre eles
e as regras estabelecidas pelos homens para com o encontro com Deus. Jesus não abole a lei, mas pelo contrário, ele vem dar pleno sentido para que possamos de fato vivenciá-las. Assim, amados irmãos e irmãs, tudo aquilo que estava voltado para o rito de pureza legal, que era muito comum pelos judeus, Jesus, de certa forma, em inúmeros momentos, vai se defrontar com esta realidade, seja para guardar o dia de sábado, seja para esses costumes dos ritos de purificação. Nosso Senhor Jesus Cristo, de certa maneira, enfrenta os fariseus que os questionam a respeito, então, dos banhos rituais, do modo de como lavar as mãos, enfim. E Jesus, então, diz aos fariseus aquilo que o profeta Isaías havia dito anteriormente. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. É importante lembrarmos que hipócrita é uma palavra que era utilizada no contexto grego e lembrava um pouco a máscara daqueles que estavam fazendo um teatro. Portanto, de certa maneira, esta realidade da hipocrisia voltada aos fariseus diz respeito de que eles ensinam, mas quando de fato era para observar, muitas vezes eles abandonavam o preceito para se beneficiar daquelas realidades. Jesus aqui mostra então esse costume do Corban, do dinheiro consagrado a Deus, e de certa maneira a pessoa que o consagrava não tinha responsabilidade com o pai e a mãe. O que Jesus diz? De certa maneira eles faziam isto para cancelar o mandamento, o quarto mandamento de honrar pai e mãe, ou seja, deixavam a lei de lado para benefício próprio. Então, nosso Senhor Jesus Cristo faz de fato esta acusação, poderíamos assim dizer. Ele acusa esta atitude dos fariseus. Ele fala, portanto, de uma busca de ritualismo aonde se esvazia a palavra de Deus. A nossa igreja, amados irmãos e irmãs, ela é riquíssima, belíssima. Ela é composta por ritos, mas não são ritos vazios. É rito cheio de vida, palavra de Deus, que nos encaminha para o encontro pessoal com o próprio Deus e para a harmonia com os nossos irmãos e irmãs. Portanto, nos coloquemos na presença do Senhor. Peçamos que a sua palavra nos toque, nos oriente, nos encaminhe e que ela também se faça oração em nós. Senhor, liberte-nos do formalismo, do legalismo mesquinho, que dá grande importância ao que não tem, para que não se transforme a religião em algo externo, sem valor diante de Ti. Ajuda-nos a pôr cada dia, cada coisa em seu lugar e dar-lhe apenas a importância que merece. Tu não queres que diante de qualquer preceito nos diminuamos a nós mesmos, mas permaneçamos conscientes, livres e amigos do bem. As tradições humanas podem mudar com o tempo, mas o amor ao pai, à mãe, ao filho, ao próximo, está acima de todos os preceitos e tradições humanas. O que realmente nos pede e queres de nós é a fidelidade à sua palavra e à nossa vocação enquanto homem e mulher, que jamais esqueçamos que somos convidados a amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.